Olá, sou Amélia Dourado, sejam bem-vindos ao meu canal Blytube. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de Fabergé. Antes de começar esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like e aperte o sininho para receber as próximas notificações. Fabergé foi um ourives que nasceu em 1846 e faleceu em 1920. Era de família de joalheiros. Seus ancestrais eram franceses que fugiram da França no século XVIII devido à perseguição religiosa que sua família sofreu, fugindo para o leste europeu. Por volta de 1800, Peter Fabre estava instalado na cidade de Parnum, hoje que é a atual Estônia, onde obteve a cidadania russa. E em 1814, nasce Gustavo, o pai de Peter Carl Fabergé. Em 1820, Gustavo recebe o nome de Fabergé, porque o pai de Gustavo, que se chamava Peter Fabre, mudou seu sobrenome para Fabergé, por puro interesse em obter ascensão social, porque no século XIX a Rússia tinha a França como uma fonte de cultura e ter origens gaulesas, que no caso francesas, não faria mal algum aos ancestrais de Fabris. Então, um russo ter o sobrenome francês era chique, elegante, nobre. Gustavo, com a ambição de prosperar, mudou-se para a capital russa, que na época era São Petersburgo. Gustavo treinou seus talentos como joalheiro renomado e em 1841 abriu sua própria loja em uma das ruas mais sofisticadas de São Petersburgo. Em 1846 nasceu em São Petersburgo Peter Carl Gustavovich Fabergé. Peter Carl Fabergé frequentou os melhores colégios de São Petersburgo. Aos 46 anos de idade, Gustavo, o pai de Peter, se aposentou e deixou sua joalheria aos cuidados de seu gerente e mudou-se para Dresden, que fica na Alemanha, em 1860. Peter Fabergé tinha 14 anos quando seu pai mudou para Dresden. Lá terminou seus estudos. Depois que terminou o ensino médio, Carl foi estudar na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Em Frankfurt, conseguiu um estágio registrado como aprendiz na oficina de um amigo do seu pai na área de ourivesaria. Quando Carl Fabergé completou 20 anos de idade, seu pai Gustavo aconselhou seu filho a estudar o idioma inglês. Gustavo achava muito importante para os negócios também manter boas relações com pessoas importantes na área de ourivesaria. Também aconselhou a seu filho a fazer viagens para expandir seus conhecimentos e aprimorar sua percepção artística e conhecer outras culturas. Peter Carl Fabergé passou 2 anos viajando pelo mundo. Dos 20 aos 22 anos, Carl viajou para Inglaterra, Munique, França, onde visitou o Museu do Louvre. Foi para a Itália, conheceu Florença, onde ficou encantado pela cidade e onde visitou todos os museus da cidade. Aos 22 anos, depois de longas viagens, onde adquiriu conhecimento artístico, Carl voltou para São Petersburgo, onde começou a trabalhar no Museu do Hermitage. Apresentou-se como voluntário não remunerado para trabalhar no museu na área de restauração de joias e fazer avaliações de pedras. Em 1872, aos 26 anos de idade, Carl Fabergé estava pronto para assumir os negócios do seu pai. E no mesmo ano, se casou com sua prima Augusta Jacobs, onde tiveram 5 filhos: Eugene, Agathon, Alexandre, e o 4º filho morreu aos 2 anos de idade, chamado Nicolau. E o seu 5º filho recebeu o nome de Nicolau em homenagem ao seu filho falecido. No comando da joalheria Fabergé, Peter estava indo muito bem, tinha cerca de 20 funcionários, mas foi no ano de 1882 foi seu divisor de águas. Foi nesse ano que Carl Fabergé chamou a atenção da família imperial russa.
devido a seu bom trabalho no Museu Hermitage, restaurando joias. Karl foi convidado para participar de uma exposição em Moscou de artefatos russos. Fabergé pôde apresentar suas obras-primas, no qual chamou a atenção do czar Alexander III, que comprou um par de abotoaduras com uma imagem de cigarras, que na cultura grega reza a crença que traz sorte. Nessa exposição, Fabergé levou medalha de ouro. Para quem não conhece ou tem curiosidade em saber o que foi um czar, quem foi Alexander III, quem foram os Romanov, vou resumir um pouco para você a história dos Romanov e explicar como tudo aconteceu. A família Romanov foi uma família que dominou a Rússia por mais de 300 anos. O czar é o nome dado na Rússia a um rei, um líder, um soberano. Na Alemanha, os governadores, os líderes, eram chamados de Kaiser. Na Inglaterra, o líder soberano é chamado de rei. No caso, nos dias de hoje, é rainha, que no caso é a Rainha Elizabeth. O nome do primeiro czar russo foi Ivan VI, mais conhecido como Ivan o Terrível. Ivan começou como grão-príncipe em 3 de dezembro de 1533 e em 16 de janeiro de 1547 iniciou o czarismo na Rússia. Ivan casou-se com uma nobre russa chamada Anastácia Romanov em 13 de fevereiro de 1547, dando origem assim à dinastia Romanov. Os Romanov eram uma família muito rica na Rússia, muito importante. O primeiro Romanov no poder foi Miguel Romanov, sobrinho da Anastácia Romanov, a primeira czarina da Rússia, esposa do Ivan o Terrível. Miguel Romanov foi coroado czar em 1613, dando início assim à dinastia Romanov. Voltando ao assunto que no caso é Fabergé, por que Fabergé começou a fazer ovos? Por que recebeu encomenda do czar para fazer ovos? É assim, a data mais importante e principal celebração cristã dos russos é a Páscoa. Para os povos eslavos, como por exemplo Rússia, Ucrânia e Polônia, é uma tradição milenar, enfeitar ovos de galinha e dar de presente a amigos, parentes e familiares. Essa tradição surgiu com o cristianismo. O ovo passou a significar vida nova, ressurreição de Cristo, além de festejar a primavera no hemisfério norte. Há achados de ovos coloridos ou pensancas, o nome usado na Ucrânia e na Rússia, datada de 3.000 anos antes de Cristo por povos pagãos, que faziam ovos coloridos ou pensancas para oferecer a seus deuses. E na era cristã, a pensanca passou a ser símbolo da vida e da ressurreição de Cristo. Por ser uma tradição milenar, presentear alguém próximo com ovos coloridos, Fabergé recebeu uma encomenda do czar Alexander III para fazer um ovo da Páscoa para presentear sua esposa, chamada Maria Feodorovna. O czar Alexandre III tornou-se herdeiro do trono russo após a morte por tuberculose do seu irmão mais velho, chamado Nicolau, em 1865. Assumiu o trono russo em 1881, depois do brutal assassinato do seu pai, chamado Alexander II. Em 1º de maio de 1881, o czar Alexander II estava a caminho do Palácio de Inverno, uma de suas residências, onde estavam sua família. Sua escolta foi atacada. Uma bomba foi jogada, danificando a sua carruagem, e no atentado, parte da sua escolta foi morta e muitos ficaram feridos. O czar saiu ileso do atentado. Em vez do czar fugir do local do atentado, ele ficou discursando para os feridos e interrogando o homem capturado que cometeu o atentado e fazendo agradecimentos a Deus por ter sobrevivido. Quando, quase que imediatamente, apareceu outro assassino com outra bomba na mão, dizendo: "É cedo demais para você agradecer a Deus", e jogou a bomba nos pés do czar, que explodiu, arrancando as suas pernas e rasgando o seu intestino. O czar sobreviveu ao atentado por pouco tempo,
conseguiu chegar à sua casa, onde morreu em seus aposentos. Alexandre III se tornou czar da Rússia na época. Seu filho Nicolau tinha apenas 13 anos de idade. Alexandre III da Rússia casou-se com a princesa Dagmar da Dinamarca em 9 de novembro de 1866. Antes de se casar, ao chegar na Rússia, ela recebeu de batismo o nome Maria Feodorovna e o título de Grã-Duquesa de toda a Rússia. Na Páscoa de 1885, Alexandre III deu de presente para sua esposa Maria Feodorovna um ovo de Fabergé. Tudo indica que foi Vladimir, seu irmão, quem encomendou o ovo a Fabergé a pedido do czar no ano de 1884 e foi entregue na Páscoa para comemorar a Páscoa e os 20 anos do seu casamento com Maria Feodorovna. A czarina Maria Feodorovna ficou muito impressionada, tão encantada com seu presente, que o czar Alexandre III nomeou Peter Karl Fabergé com o título de fornecedor da corte e passou a encomendar um ovo por ano, com a condição de que o ovo deveria ser único e que tivesse uma surpresa dentro e uma joia. O primeiro ovo Fabergé é feito de ouro esmaltado. Na parte interna tinha uma gema de ouro onde encontrava uma galinha de ouro e dentro da galinha de ouro havia uma surpresa que no caso era uma joia, um pingente de rubi e uma réplica em diamantes da coroa imperial russa. Foi um sucesso. O czar encomendou o segundo ovo para a Páscoa de O segundo ovo, Fabergé fez um ovo um pouco parecido, mas com a surpresa diferente. A surpresa era um pingente de safira e esse ovo ficou perdido durante a Revolução. Está desaparecido, ninguém sabe o que aconteceu com ele. O terceiro ovo ficou desaparecido por quase 100 anos, onde foi encontrado por acaso em 2014. O quarto ovo, encomendado para Maria Feodorovna, de 1888, está desaparecido. Esse desenho é um retrato de como poderia ter sido o ovo, um querubim feito por Fabergé, encomendado pelo czar para Maria Feodorovna. O quinto ovo, de 1889, era um ovo nécessaire, que está desaparecido, mas tem uma foto do ovo tirada da época, de uma das expedições que Fabergé fez dos ovos imperiais. A surpresa dentro do ovo eram 13 objetos, como porta-shampoo, porta-sabonetes, que provavelmente todos em ouro ou cravejados de diamante, que além de 13 objetos enfeitados, provavelmente tinha uma joia dentro. O sexto ovo, de 1890, era de ouro com esmalte rosa e dentro do ovo tinha uns painéis com retratos de paisagens da Dinamarca, paisagens dos locais vividos pela czarina antes de se casar. Foi uma homenagem que o czar fez para Maria Feodorovna, que era dinamarquesa. O sétimo ovo, de 1891, era um ovo chamado Memória de Azov. Foi feito em jade e diamantes. A surpresa dele era uma réplica do navio Azov, navio esse que seus filhos usavam para viajar. Em 1892, foi entregue para Maria o oitavo ovo Fabergé, chamado de Diamantes Incrustados, feito em marfim e diamantes. Este ovo estava incompleto. Esse elefantinho estava perdido até o ano de 2015, onde foi encontrado na Inglaterra. Em 1893, o nono ovo, chamado de Cáucaso, foi feito para a czarina em homenagem ao seu filho, o Grão-Duque Jorge, que saiu da Rússia para se tratar de tuberculose. Foi internado numa região chamada Abastuma, a região do Cáucaso. Era considerada na época um lugar apropriado para o tratamento de tuberculose. A surpresa do ovo está desaparecida. Anos depois, Jorge, o filho da Maria, faleceu aos 28 anos de idade, vítima de tuberculose em 1899. Em 1894, o 10º ovo, chamado Ovo Renascença, esse foi o último ovo que o czar Alexandre III deu de presente para sua esposa Maria. Alexandre III
morreu em 11 de novembro de 1894, aos 49 anos de idade, vítima de doença terminal nos rins. Seu filho mais velho, Nicolau II, se tornou czar e no mesmo ano se casa com Alexandra. A partir de 1895, Nicolau II começa a encomendar 2 ovos Fabergé por ano. Um ovo Fabergé para sua mãe e um outro ovo para sua esposa, com a condição que os ovos deveriam ter o mesmo valor, deveria ter temas diferentes, nenhum devia ser melhor que o outro, nenhum deveria ser mais bonito que o outro e que não poderia ser parecidos. E em 1895, o 11º ovo da Maria era o ovo azul de relógio com serpente, que já estava encomendado pelo seu marido no ano anterior. Esse ovo se encontra em Mônaco, pertence hoje ao rei Albert de Mônaco. Esse ovo era da princesa ex-atriz Grace Kelly. O primeiro ovo da czarina Alexandra Feodorovna recebeu do seu marido Nicolau foi chamado de botão de rosas, feito em ouro com esmalte vermelho. Sua surpresa era um botão de rosa por dentro, tinha uma joia, uma pequena coroa de diamantes e a surpresa está desaparecida. Em 1896, o ovo 12 monogramas, esse foi o 12º ovo da Maria Feodorovna. Dentro tinha um retrato em miniatura do seu falecido marido Alexandre III. O segundo ovo que Alexandra recebeu do seu marido Nicolau era miniaturas giratórias, um ovo de cristal de rocha lapidado, com umas miniaturas de fotos giratórias das residências onde Alexandra viveu. E em 1897, o 13º ovo se chamava Malve, dado para Maria Feodorovna. Este ovo está desaparecido, só a surpresa que sobreviveu. Uma moldura de coração com fotos de Nicolau com Alexandra e sua filha mais velha. E o terceiro ovo que Alexandra recebeu do seu marido é o ovo chamado de coroação. O ovo em ouro e diamantes e esmalte. Dentro do ovo está a réplica da carruagem que transportou Alexandra no seu dia de coroação. E em 1898, o 14º ovo da Maria, chamado de ovo pelicano. O ovo que parece uma sanfona, onde há fotos em miniaturas, são das instituições de caridades que a Maria Feodorovna cuidava. E o pelicano tem como simbologia de mãe cuidadosa, capaz de sangrar para alimentar os seus filhos. E o 4º ovo da Alexandra foi lírio do vale, ouro esmaltado na cor rosada, cravejados de pérolas e diamantes, onde há fotos em miniaturas de Nicolau II e das suas filhas, e dentro tinha uma joia. Esse ovo foi feito em homenagem a Alexandra. Lírio era sua flor preferida e pérolas eram as suas joias preferidas. Em 1899, o ovo chamado Amor Perfeito é o 15º ovo que Maria recebeu do seu filho Nicolau, onde a surpresa era uma foto da família. Esse ovo foi feito em jade. A peça inteira é de jade lapidado. Esse ovo é como uma simbologia do amor que a mãe tem pela família. O 5º ovo que Alexandra recebeu do seu marido se chama relógio lírio da Madonna. Não há registro da surpresa, está desaparecida. E em 1900, o 16º ovo da Maria, o ovo cuco do relógio azul, que no caso não é um cuco, é um galo. É um galo no topo do relógio, que tem um mecanismo, quando aperta o botãozinho, o galo sobe e canta sozinho. E o 6º ovo da Alexandra, o ovo Ferrovia Transiberiana, o ovo que representa a revolução tecnológica da época. E a surpresa é uma réplica de um trem feito em ouro maciço. Em 1901, o 17º ovo que Maria recebeu do seu filho foi chamado de Palácio de Gatina. O ovo em ouro, onde foi feita uma réplica do Palácio de Gatina, um dos palácios preferidos de Alexandre III, seu falecido marido. E o 7º ovo que a czarina Alexandra recebeu foi o ovo cesto de flores. A surpresa está perdida. A surpresa era um saquinho cheio de pedras preciosas. Em 1902, o 18º ovo que Maria Feodorovna recebeu do seu filho é o ovo Jade Imperial,
feito em jade e ouro. A surpresa é uma foto da sua filha Olga com seu marido. E o 8º ovo que Alexandra recebeu do seu marido foi feito em esmalte verde com ouro, rubis e diamantes. E a surpresa era um trevo de 4 folhas em ouro, onde estava o retrato das suas 4 filhas, que está desaparecido. Em 1903, o 19º ovo que a Maria recebeu do seu filho se chama Ovo Real Dinamarquês, o Jubileu da Dinamarca. Esse ovo foi feito em comemoração dos 40 anos do reinado do rei da Dinamarca. A surpresa seria um retrato em miniatura do seu pai. Maria Feodorovna era princesa da Dinamarca, filha do rei Cristiano VI da Dinamarca. Tanto o ovo quanto a surpresa estão desaparecidos. O 9º ovo que Alexandra recebeu do seu marido é chamado Ovo Pedro o Grande. Foi feito em homenagem aos 200 anos da fundação de São Petersburgo. A surpresa era uma estatueta do Pedro o Grande. E em 1904 a 1905 não teve ovo, devido à Guerra Russo-Japonesa. E em 1906, o 20º ovo que Maria recebeu do seu filho é chamado de cisne, feito em ouro e esmalte lilás. E a surpresa é um cisne. O cisne tem simbologia da viuvez, da viúva que se dedica à família. O cisne é articulado. Assim que dá corda nele, ele se movimenta sozinho. E o 10º ovo que Alexandra recebeu do seu marido é o ovo Kremlin de Moscou, que é o maior ovo de todos. E em 1907, o ovo que Maria recebeu do seu filho é chamado de Ovo Troféus do Amor. É um ovo porta-joias grande em azul hortênsia. A surpresa não se sabe, está desaparecida. E o 11º ovo que Alexandra recebe do seu marido é o ovo Treliças de Rosas. Um ovo romântico que, segundo alguns livros, a surpresa era uma correntinha de diamantes com a miniatura de Alexei, o seu filho herdeiro do trono. Mas não se sabe ao certo porque ele está perdido. E em 1908, o 12º ovo que Maria recebeu é o ovo pavão, feito em cristal de rocha transparente. Demorou cerca de 3 anos para ficar pronto. O pavão tem simbologia da mãe dedicada e da boa esposa e da matriarca. Em 1909, o ovo que Maria recebeu do seu filho é o ovo comemorativo de Alexandre III, em comemoração do aniversário de Alexandre III, seu falecido marido. Essa foto é da época. Segundo o livro, a surpresa era um busto de Alexandre III. O ovo e a surpresa estão desaparecidos. E o 13º ovo feito para Alexandra é chamado de estandarte, que era a réplica do navio de Nicolau II, feito em água marinha. O navio iate era bastante utilizado pela família. Em 1910, o ovo que a Maria Feodorovna recebeu se chama Ovo Equestre Alexandre III. O ovo feito em cristal de rocha lapidado e platina. A surpresa é uma réplica em ouro de Alexandre III. E o 14º ovo de Alexandra é o ovo colunata, ou Templo do Amor. Esse ovo se encontra com a rainha da Inglaterra. Foi adquirido pelo rei Jorge em 1933. Simboliza os filhos da Alexandra. Os 4 anjos significa as suas 4 filhas e o querubim representa o Alexei Tsarevich. E em 1911, que a Maria recebeu, se chama ovo loureiro. Esse ovo tem um mecanismo muito sofisticado. É uma caixinha de música, onde o passarinho sai do ovo e canta e volta para o ovo de novo. E o 15º ovo que Alexandra recebeu do seu marido é chamado de porta-retratos, um álbum de recordações com todos os retratos da família. Em 1912, o 26º ovo que Maria recebeu foi o ovo napoleônico. A surpresa são painéis da batalha onde comemora o centenário da derrota de Napoleão. E o 16º ovo que Alexandra recebe é o Tsarevich, o ovo azul adornado em ouro, que a surpresa é um porta-retrato de diamantes com os símbolos do poder, onde tem uma miniatura do retrato de Alexei. E em 1913, o ovo que Maria recebeu se chama Inverno,
Esse ovo ficou desaparecido até 2012, onde foi comprado pelo emir do Catar. O 17º ovo que Alexandra recebeu é chamado de Tricentenário dos Romanov. Dentro do ovo há um globo de ouro, onde um lado do globo tem o mapa da Rússia do ano de 1613 e do outro lado há o mapa da Rússia do ano de 1913 e fora do ovo há retratos dos 18 czares russos Romanov. E em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Maria recebe seu 28º ovo, chamado de Catarina a Grande, um dos ovos preferidos da Maria, feito em camafeu. Camafeu são esculturas feitas no marfim. A surpresa é uma cadeirinha puxada por 2 negros que se mexem. O 18º ovo que Alexandra recebeu do seu marido se chama Mosaico, que a surpresa é um retrato em ouro, travejados em pérolas e diamantes. As fotos são feitas em camafeu. Esse ovo está na Inglaterra e pertence à rainha da Inglaterra. E em 1915, o ovo que Maria recebeu do seu filho Nicolau II é chamado de Cruz Vermelha. Devido à guerra, o czar encomendou um ovo simples, onde a surpresa é um painel sanfonado das 5 mulheres da família que estavam trabalhando de enfermeiras voluntárias. E o 19º ovo da Alexandra também foi um ovo simples da Cruz Vermelha. Esse foi o único ovo religioso. A surpresa no centro do ovo é uma imagem de Jesus Cristo. E em 1916, o 30º e último ovo recebido pela Maria, o ovo chamado Cruz de São Jorge, que dentro da cruz encontra-se a miniatura da foto do seu filho Nicolau II. E dentro, a surpresa era uma foto em miniatura do seu neto Alexei. E o 20º ovo da Alexandra é chamado de ovo militar. Ele é feito em aço e a surpresa é uma foto de Nicolau e do Alexei no fronte da batalha. E em 1917 acontece a Revolução Russa. O czar Nicolau foi deposto do seu trono e toda a sua família foi presa. Os bolcheviques tomaram o poder na Rússia e a Rússia ficou no comando de Vladimir Lenin. E em 1918, a família Romanov foi assassinada pelos bolcheviques, a mando de Lenin. Fabergé fugiu para a Suíça em 1920, disfarçado de diplomata. Um dos seus filhos, chamado Agathon, não conseguiu fugir. Foi preso por alguns anos. Anos mais tarde, conseguiu fugir em um trenó. A fábrica de Fabergé foi nacionalizada e não demorou muito para fechar suas portas. Todos os seus objetos, todas as suas joias foram destruídos. 2 anos após fugir da Rússia, Fabergé se define e morre. Segundo relatos, Fabergé morreu de desgosto. Maria Feodorovna, mãe do czar, conseguiu asilo com a ajuda do rei Jorge da Inglaterra, falecendo na Dinamarca em 1928, aos 80 anos de idade, sem acreditar que seu filho e seus netos tinham sido assassinados. No total, Fabergé fez 50 ovos imperiais, 30 ovos para Maria Feodorovna e 20 ovos para Alexandra, a esposa do Nicolau II. Dos 50 ovos, 7 estão desaparecidos até os dias de hoje. Os 47 ovos que são conhecidos, 10 não têm surpresas. As surpresas estão desaparecidas. Fabergé fez ovos não só para o czar. Fabergé recebia encomenda das famílias mais ricas da Europa. Entre seus clientes estavam reis e rainhas da Europa. Fabergé ganhou diversas medalhas de ouro em exposição pela Europa. Fez mais de 200.000 peças, entre joias, coroas, cigarretes, relógios, talheres, ovos de todos os tipos e tamanhos. Esse foi mais um vídeo, espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e dar aquele like e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Até o próximo vídeo, tchau!